Olá, meus amigos, meus irmãos. Você sabe o que é fé verdadeira? Porque a gente vê as pessoas dizendo: eu tenho muita fé. Não é dessa forma? E nós vemos aí as pessoas, pregadores, dizer: você sempre tem, nem que seja uma fezinha desse tamanho. Todo ser humano tem. Mas será que a palavra de Deus diz que todo mundo tem fé? E o que será? Como que é a fé verdadeira? Então vamos por parte. Vamos fazer a leitura no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, para ver se você realmente tem fé, aquela fé verdadeira, aquela fé que vale para Deus, não aquela fé que provoca milagre, provoca, neste mundo um resultado. Porque existe dois tipos de fé, Existe aquela fé natural, mas existe uma fé que não é de todos, o qual a palavra de Deus fala que a fé não é de todos. Mas existe aquela fé em que Jesus vai falar: olha, você fez isso pela sua fé, mas eu não te conheço. Operou sinais e maravilha, Mas nós vamos fazer a leitura para você entender qual é a verdadeira fé. Está aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, que diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhe falta comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só é morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tenhas a fé e eu tenho as ações. Mostra-me a tua fé sem as ações, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas ações. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também o demônio crê isso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em ação é vã? Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa de suas ações, a ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como está vendo, a fé concorreu para as ações, e as ações completam a fé. Foi assim que se cumpriu a leitura que diz: Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi levado em conta de justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Podeis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, e não simplesmente com base naquilo que não se faz. Se faz pela fé. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma, considerada justa em virtude de sua ação, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem a prática é morta. Hoje é que eu vejo as pessoas dizerem, meus amigos: eu tenho muita fé, mas se não tiver a prática. Qual é a prática? A prática de obedecer a palavra de Deus. Não adianta você falar que tem fé em Deus se não obedece. Eu vejo as pessoas que estão afastadas do caminho dizer assim: olha, eu tenho muita fé em Deus, eu estou afastado, mas eu tenho muita fé. Como é que pode isso? Naquele grande dia, ele vai ser chamado de mentiroso. A fé, ela implica em ação, ela implica em obediência. Por isso que Jesus falou que a fé não é de todos, porque nem todos obedecem. Essa é a verdadeira fé. A fé natural, a fé do mundo, todos têm, mas a fé que salva, a fé que leva nós para o céu,
essa tem que ser praticada, tem que ter uma ação. E essa ação é que leva à solidificação da fé. Eu só posso falar que eu tenho fé quando eu pratico. Aí eu tenho fé. Porque as pessoas costumam dizer que a fé é algo abstrato. Não é verdade. A fé é algo que você tem que tomar uma ação. A fé que eles pregam por aí é algo que você não precisa fazer nada, apenas acreditar. Mas a palavra de Deus ensina de outra forma. A partir do momento que você fala que tem fé em Deus, você tem que obedecer. Se você não obedecer, a tua fé é vã. Como diz aqui. Queres saber então, homem fútil, como a fé que não se traduz em ação é vã? E aí ele foi dando um exemplo de Abraão. Deus falou para ele. E ele tomou atitude. Mesma coisa Deus está falando com você. Se você, meu amigo, minha amiga, por mais fé que você diz que tem, mas essa fé não traduz em obediência, em ação, de obedecer à palavra, a sua fé é vã. Gostaria que você pensasse sobre isso.